Olá, bom dia, alunos dos sétimos anos. Vamos a mais uma semana de correção de aprendizagem. Como de costume, nós vamos iniciar pela correção da atividade da semana anterior, a semana 13. Lembre-se, nós estamos oficialmente na semana 14 do nosso ensino remoto. Primeiramente, parabenizar todos vocês que até aqui estiveram perseverando, né, enfrentando todas as dificuldades, vencendo todos os desafios. Isso só mostra que vocês são capazes de muita coisa. Essa semana nós vamos focar em uma atividade, certo? Um pouco diferente das que nós víamos fazendo até aqui em relação ao conteúdo de gramática. Não vai se prender tanto à gramática. Nós teremos uma questão de interpretação de textos, certo? Mas a questão da atividade da semana 14 eu explico para vocês no nosso grupo de interação. Vamos aqui à correção da atividade da semana anterior, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui, certo? Um texto belíssimo. E aí, para fazer com que vocês adentrassem dentro do conteúdo, eu coloquei uma introdução. Essa semana vamos falar de algo que está presente no nosso dia a dia, né? As palavras que fazem parte a todo momento ali a nossa comunicação. Como vocês sabem, nós trabalhamos lá no início do ano a comunicação em diferentes linguagens, né? Nós sabemos que há diferentes formas de se comunicar. Talvez nós não sabíamos que existiam tantas formas de se comunicar. E também a escrita, ela é uma tentativa de reproduzir a fala, porque primeiro nós falamos e depois nós adquirimos como eu posso dizer, esse domínio, ou esse quase domínio da escrita, porque nós sabemos que a escrita ela é muito complexa, muito difícil, há muitas regras, e é para isso que nós estamos aqui, para tentar compreender um pouco dessas regras, não é verdade? E aí, vejam bem, o texto que nós vamos trabalhar tem muito a ver com, com reflexões que devem ser feitas, né? O texto se chama Palavra, é intitulado Palavra, é da escritora Adriana Falcão, e aí eu coloquei alguns questionamentos. Você já parou para pensar a quantidade de palavras que saem da sua boca diariamente? Impossível, né? Muitas, inúmeras. Será que uma palavra de estudo, será que só uma palavra de estudo? Ou será que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Já viram essa expressão? Sei o valor e o peso das palavras que falam. Será que você pondera? Será que você tem noção do peso, da gravidade daquilo que você fala? A minha ou a sua palavra? Qual é a mais importante? Em uma conversa, em um diálogo, será que a minha palavra é mais importante do que a sua? Será que a minha prevalece? Reflito sobre o que falo ou escrevo. Você reflete, pensa antes. Quando você vai lá no Facebook e vai fazer uma postagem, será que você pensa a quem aquilo vai atingir? O que você vai escrever? Não, não vou escrever essa palavra não, porque ela é muito forte. Ela tem um significado muito pesado. Eu vou ponderar aqui, eu vou maneirar, eu vou suavizar, eu vou colocar outra coisa. Será? Muitas perguntas, não é verdade? Então, após a leitura desse texto, a ideia era que você refletisse sobre essas perguntas e que você tentasse buscar possíveis respostas. O texto é belíssimo. Não vou ler para a nossa videoaula de correção não ficar muito grande. Mas aí, nós vamos na parte de compreensão e interpretação do texto. E a primeira questão diz o seguinte: de acordo com o texto, gramáticos definem a palavra de um modo e poetas de outro. Qual é a diferença? Então, se você leu, observou, estava bem explícito, as gramáticas, né, definem as palavras, né, de acordo com a sua função, a que a gente chama de morfologia.
Cada palavra, de acordo com a morfologia, tem sua função. Morfologia, para quem não sabe ou esqueceu, é o estudo da forma. Cada palavra tem uma função. Substantivo, adjetivo, o verbo, advérbio, pronome, a conjunção, a interjeição, enfim. Cada uma palavrinha dessa tem uma função, tem uma forma. Por isso que chama de morfologia. Logia quer dizer estudo e morfo quer dizer forma. Então, estudo da forma. Então, os gramáticos, né, as gramáticas, como está aqui no texto, classificam as palavras de acordo com a sua função. Já os poetas, eles brincam com as palavras, não é? Eles vão além, eles vão na alma da palavra, no sentido mais imaginativo possível que a palavra pode oferecer. Então, eles vão além, ultrapassam os dicionários. O poeta coloca muito amor, não é? Eu posso dizer, muito carinho, muitos sentimentos. São vários sentimentos em que uma palavra pode transmitir. Então, os gramáticos definem de acordo com a função que a palavra tem, de acordo com a morfologia, e os poetas usam a palavra para chamar a atenção, para encantar e para diversas outras coisas. E para ter esse contato, ele diz, né, que tem que ter uma intimidade para brincar com as palavras. O poeta precisa entender a alma da palavra, né? Então era basicamente isso. Precisava colocar com essas palavras, mas com esse sentido. Então essa partezinha aqui seria um trecho que responderia à questão número 1. A questão 2 diz o seguinte: as definições apresentadas no texto correspondem às utilizadas em um dicionário? Que tipo de significado é atribuído às palavras no texto? Então, observe. Eu considerei algumas respostas, umas mais, outras menos, outras ficaram meio confusas, mas vamos entender. Aqui você teria que ir além do texto, refletir sobre o texto. Certo? Ler não é só juntar sílabas, é você ir além, é compreender, fazer sua própria leitura. Então não há uma pergunta 100% certa, 100% errada. Há uma resposta que vai de acordo ali com o que é perguntado. Então, se você for observar, há algumas palavras no texto em que a autora realmente brinca, como se fosse ali com o dom de ser poeta. Ela fala que a nuvem chove, não é? O fogo queima. Se você for observar essa palavra nuvem, essa palavra fogo, no dicionário elas têm outro sentido. O dicionário vai apresentar outro significado para essas palavras. E aí pergunta que tipo de significado é atribuído às palavras no texto pela autora. Então, por que ela diz que fogo queima? Por que ela diz que nuvem chove? Porque ela está ali tentando chamar sua atenção, ela está brincando com as palavras, ela está usando a alma da palavra, não é? Ela está como se fosse uma poetisa ali, carregando, deixando a palavra carregada de sentimentos, para que você reflita, para que você tenha uma leitura prazerosa, compreende? É diferente de você abrir o dicionário e procurar. Vou procurar aqui o significado da palavra nuvem. Vai aparecer que é um substantivo, enfim, é outro significado. Então aqui não corresponde o mesmo significado do dicionário pelo fato de que ela usa com outra intenção. Ela coloca emoção, ela coloca amor nas palavras, ela dá outro sentido. Compreendido? Na questão 3, letra A. Por que o texto considera pequenas, as palavras microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão e covardia? Aí algumas respostas vieram da seguinte maneira: porque são palavras pequenas. Sim, de fato. Né? Microscópio, você imagina que é um instrumento que usa-se para verificar coisas pequenas que não podem ser perceptíveis a olho nu. Ok, minúsculo, né? Você imagina já que é uma coisa pequena, a molécula de água, de poeira, enfim, uma partícula de alguma coisa pequenininha. É uma partícula, é uma parte da parte.
inhão, um grão. Mas me diga porque covardia foi colocada aqui como uma palavra pequena. E aí alguns acertaram, disseram porque é um ato pequeno, um ato pobre, um ato miserável, é uma prática muito mesquinha. Ser covarde é algo muito pequeno, então por isso que elas brincam com as palavras. Ela coloca aqui microscópio, minúsculo, molécula, partícula, pião e grão, que são palavras pequenas, ela associa covardia, não é, a uma palavra pequena, porque quem comete é uma covardia é alguém pequeno, então a covardia é considerada algo pequeno, minúsculo, feio, compreendem? Na letra B, porque o texto afirma que Shazam, abracadabra e pirlim-pim, sim e não, são palavras mágicas. Aí todo mundo falou, né, que Shazam, abracadabra são palavras, e pirlim-pim são palavras mágicas, porque tem a ver com a ilusão. Ok. Mas por que ela colocou nessa lista as palavras sim e não? E aí uns colocaram, porque o sim também tem um poder de decidir, é um poder de afirmar. O não também é uma palavra mágica, ela anula alguma coisa, e às vezes o não é uma coisa ruim. Então veja que, assim como Shazam, Abracadabra e no fim, as palavras sim e não têm um grande poder, elas são mágicas. Às vezes você está precisando de uma oportunidade, e um sim é uma palavra mágica, mudou a sua vida, não é? Às vezes você precisa ouvir um não para crescer na vida, então é uma palavra mágica também. Por isso que a autora coloca essas palavras como palavras mágicas, correto? Letra C. Porque o texto associa enigma, trigonometria, adolescente e casal a palavra complicada. É, como se fossem palavras complicadas. Por quê? Aí eles pesquisaram enigma, é como se fosse uma charada, certo? Tem que desvendar para compreender, tem todo um mistério ali por trás. Trigonometria é um ramo da matemática, uma área complexa de estudar, que vocês vão estudar em outras séries. E aí, por que ela coloca adolescente e casal? Ela quer dizer que o adolescente, essa fase da adolescência, essa que vocês estão adentrando ainda, eles estão quase lá, estão pré-adolescente. É uma fase complicada, é a fase do descobrimento, dos porquês, das perguntas, né, da rebeldia em alguns casos, enfim. É um, é um estágio da vida complicado, digamos assim. Ela quer dizer isso. E é a mesma coisa com casal. Ela fala que casal é uma coisa complicada de compreender, não é? Que briga, enfim, tem suas desavenças. Então ela associa as palavras casal e adolescente a coisas tão complicadas como enigma, que é difícil de desvendar, e a trigonometria, que é um ramo da matemática difícil de compreender. Ok? Letra D. Por que as palavras eu, apenas e sertão são relacionadas a palavras sozinhas? É o que achei fascinante as respostas de vocês, sim, foram inúmeras, mas alguns que me chamaram a atenção eram dizendo que, pelo fato de sertão é, ser excluído, digamos assim, né, as pessoas terem um certo preconceito pela região Nordeste, pelo sertão, por ter uma visão equivocada, achar que o sertão só é seca, só é fome, que falta chuva, e não compreender as riquezas que existem por aqui. E aí, pelo fato da palavra eu, né, dar a entender algo sozinho, isolado, singular, né, também uma coisa sozinha, não é pai, é um apenas. Aí ela colocou o sertão ali para demonstrar que é uma coisa, meio que uma coisa esquecida, isolada, que está ali à margem, que as pessoas às vezes esquecem, não valorizam. Então, aí teve alguns alunos que colocaram sertão, porque é uma palavra que são palavras que demonstram solidão. E realmente é uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária.
é um número sozinho, é solitário. Apenas é quando eu excluo alguma coisa ou algo. E sertão também, de certa forma, fica ali excluído, fica ali sozinho, solitário. Eu achei bem bacana as respostas. Na questão 6 diz o seguinte: no texto, a palavra madrugada é considerada bonita. Né? Nós sabemos que madrugada é um período, é um turno, o turno da madrugada que antecede a manhã. Em seu caderno, escreva o que significa para você as palavras a seguir. Ah, essa aqui é bem pessoal. Aí alguns colocaram abraça e colocaram lá o que significava. Abraço é carinho, por exemplo. Casa, refúgio, alguns colocaram lá. Tristeza, sentimento ruim, choro, lágrima. Desculpa, perdão, arrependimento. Amanhã é colocar ali certeza, outro dia, futuro. Achei muito bacana. Mas colocaram lá ilusão, truque, enfim. Foram infinitas respostas. 7. Retire do texto 10 palavras que até hoje eram desconhecidas para você. Não era obrigatoriamente só 10. Poderiam ser mais de 10 ou menos de 10. Eram as palavras que você não tinha conhecimento e que você passou a conhecer. Assim eu espero. A questão 8, você escrever palavras que alguém da sua família, algum parente usa, mas você não usa, porque digamos que ele é de outra geração, então a expressão é antiga, você não compreende. Por exemplo, eu coloquei até lá o exemplo para vocês. A minha avó, ela fala cruviana, que é aquele friozinho da manhã, aquele gelinho, certo? E aí eu não sabia. Então, é uma palavra usada há muito tempo que eu desconhecia. Por exemplo, outro exemplo, a palavra, deixa eu ver aqui, agora me fugiu aqui na mente. Caritó quer dizer quarto, enfim, tem várias palavras que a minha avó usa normalmente no dia a dia e que eu não tenho. Por exemplo, lembrei agora, loiceiro, não é? E às vezes, não é loiceiro não, é armário. Mas antigamente as pessoas falavam loiceiro, porque guardava a louça, né, que é louceiro. E aí, enfim, é uma palavra que as pessoas mais velhas, né, mais idosas, elas usam no dia a dia como comum. E para nós de outra geração não é tão comum, compreendem? Então aí você vai fazer uma pesquisa em casa com os parentes, de preferência de mais idade. Indo para a parte de gramática, nós iríamos retomar aqui aos tipos de predicado, o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Questão 1, vocês iam completar as frases, né, preencher as lacunas de forma adequada, encaixando ali o verbo de ligação. Claro que modificando o verbo. Não era para colocar o verbo da mesma forma que está aqui nesse retângulozinho. Vocês iam modificar, porque senão a frase ia ficar sem sentido. Lógico. Então, aqui, aquela estrada, o verbo parecer está no infinitivo. Você vai colocar para cá, mudando, né? Flexionando. Então, aquela estrada parecia sem fim, ou pareceu sem fim, ou parece sem fim, não importa o tempo verbal, se é presente, passado ou futuro, mas que você tenha que colocar a frase para que ela fique com concordância. Letra B. Mariana permaneceu calada durante toda a aula. O permanecer está aqui, trouxe para cá, mas eu modifiquei, né? Porque permaneceu. Passado, pode ser permanece, presente, permanecia, né? Pretérito imperfeito. Letra C. A partir daquele dia, o menino, aqui temos aqui, tornar-se. Né? Eu poderia dizer, a partir daquele dia, o menino tornava-se homem, tornou-se, tornaria, enfim, tornaria-se homem. Seria, não, independente do tempo verbal, o importante é que a frase ficasse com sentido, tivesse lógica. Não caberia dizer aquela estrada virou-se, sem fim.
Não tinha concordância. Letra D. Apesar de já ter sido medicada, a criança continuava febril. Continuava, continuou, continua. O verbo continuar, independente do tempo. Verbal, mas colocando aqui para encaixar. Ok? São verbos de ligação. Só lembrando, verbos de ligação, porque ligam uma característica, um estado, certo? Ao sujeito. Lembrar que essa característica, esse estado, esse modo, é chamado de predicativo do sujeito. Ok? Vamos adiante. Questão 2, pedia para sublinhar os verbos de ligação e circular os predicativos do sujeito. Aqui eu não circulei para nós ganharmos tempo, tá certo? Que demora um pouquinho para fazer esse processo. Não é como vocês que só circulam com lápis e grafite. Então eu coloquei o exemplo. Os assalariados estão preocupados com o fim do mês. Perceba que estão não é um verbo de ação. Não expressa ação nenhuma. Certo? Só liga a característica preocupados, que é chamado de predicativo, ao sujeito assalariados. Então, nesse caso, o predicado é nominal, porque liga uma característica ao sujeito. Ok? O vaso está quebrado. Aqui o verbo de ligação. Está. Só liga a característica quebrado ao sujeito vaso. B. Antônio é meu amigo. Veja que é um verbo de ligação do verbo ser, a flexão do verbo ser, correto? E liga aqui, ó, essa característica, não é? Quem é amigo? Antônio. Antônio é meu amigo. Então, amigo liga uma característica aqui, ó, a Antônio. Certo? Letra C. Depois do acidente, ele ficou transtornado. Quem ficou transtornado depois do acidente? Ele é o sujeito. Ficou é o verbo de ligação, lembra? O verbo ficado, café, para dois. E aqui liga a característica transtornado, ok? Ao sujeito. Então, se liga uma característica, é um verbo de ligação, é o predicativo do sujeito. Então, os predicativos do sujeito são esses aqui, ó, que eu coloquei nessa fontezinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quebrado é uma característica, é um predicativo. Amigo é uma característica, é um predicativo. Transtornado é uma característica, predicativo. E aqui, letra D. A criança permaneceu quieta apenas nos primeiros minutos da visita. Então, aqui, ó, permaneceu, verbo de ligação, sublinhei, quieta é uma característica, ok? Da criança. Simples, bem tranquilo. E aqui na questão 3, a gente estava tratando do predicado verbal. Eu não trabalhei aqui a questão do predicado verbo nominal. A questão 3 pedia para você separar o sujeito do predicado e classificar esse predicado em verbal ou nominal. Observando aqui, né, circulando o núcleo, certo? De acordo com o exemplo. Minha mãe virou o lixo na hora da limpeza. Veja que aqui, ó, o verbo virou é um verbo de ação. Ela fez a ação de virar o lixo. Né? A ação. Então, se expressa ação, é um predicado verbal. Quem é o sujeito? Minha mãe. Coloquei aqui pintadinho. Ok? Observe aqui na letra A. Muitos ficaram calados na hora da votação. Quem ficou calado na hora da votação? Muitos. Então, muitos é o sujeito. Ficaram calados na hora da votação é o predicado. Certo? Percebam que aqui há um verbo de ligação, ficar, e uma característica, um predicativo, calados. Então, o predicado é nominal, porque eu tenho o verbo de ligação mais a característica do sujeito. Letra B. O pai não gostava de muita conversa. Vamos encontrar o sujeito. Quem não gostava de muita conversa? O pai. O pai é o sujeito. Não gostava de muita conversa? É o predicado. Olha aqui um verbo de ação. A ação de gostar.
Então, se é um verbo de ação, o predicado é verbal. Letra C. Olhamos aquele sorriso largo e franco. Onde é que está o sujeito? Quem olhou aquele sorriso largo e franco? Nós. E onde é que está o nós, professor? Está aqui escondidinho. Quem é que lembra? O sujeito oculto. Como é que eu sei, professor, que ele está aí? Pela terminação do verbo. Eu não posso dizer eu olhamos, tu olhamos, não é? Mas eu posso dizer nós olhamos. Só flexiona daqui ó, o verbo na primeira pessoa do plural. Então o verbo, o sujeito é nós, que não aparece, está oculto. Olhamos é um verbo de ação, a ação de olhar. Então o predicado é verbal. Letra D. O silêncio da madrugada é tranquilizante. O que é tranquilizante? O silêncio da madrugada. Tudo isso é o sujeito. Isso daqui que sobrou é o predicado. Veja que aqui tem um verbo de ligação, o verbo é, né, do verbo ser. Quando aparecer o verbo é, você já vai matar a charada, ligando uma característica ao silêncio da madrugada. Esse silêncio é o quê? É tranquilizante, é o indicativo do sujeito. Então, é um predicado nominal, porque é um verbo de ligação mais uma característica do sujeito. Letra E. Mariana vive em Marília. Perceba que quem é que vive em Marília? Mariana. Encontramos o sujeito. Vive em Marília é o predicado. Perceba que esse vive tem um sentido de morar, não é? Eu posso dizer que Mariana mora em Marília, eu posso dizer que Mariana reside em Marília. Então é a ação de viver, de estar lá, de morar. Então esse vive aqui expressa uma ação. Então é um predicado verbal. Mas perceba que aqui na letra F eu digo que Mariana vive preocupada. Quem é que vive preocupada? Mariana. É Mariana, novamente. Perceba que é o mesmo verbo. Mas será que aqui é a ação de viver preocupada ou de estar preocupada? De estar preocupada. Isso mesmo. Então se expressa um estado, não é? Não expressa uma ação. Está só ligando essa característica ao sujeito Mariana. Então, olha, se liga uma característica, é o mesmo verbo. Observe que aqui expressa uma ação e aqui só liga. Então, se só liga, é um predicado nominal. Observem a diferença, tá? Letra G. Minha mãe virou uma fera. Quem virou uma fera? Minha mãe. Encontramos o sujeito. Virou uma fera? Predicado. Perceba que aqui ela não pegou a fera e virou. É a ação de virar a fera. É que ela está uma fera. Certo? A personalidade dela, o estado emocional dela, está uma fera. Então, se só liga uma característica ao sujeito, é um predicado nominal. Letra H. Paulo permaneceu calado todo o tempo. Quem permaneceu calado todo o tempo? Paulo. Paulo é o sujeito. Permaneceu calado todo o tempo, predicado. Perceba que aqui, ó, esse permaneceu é um verbo de ligação. Lembre-se do café para dois. Certo? E aqui é uma característica. Então, olha, verbo de ligação mais característica, predicado nominal. Porque liga uma característica ao sujeito. Mas, observa aqui na letra I. Paulo permaneceu no hospital por 3 dias depois do acidente. Aqui, né, o sujeito Paulo também. Mas aqui a diferença é que o verbo permaneceu tem função de ação. Aqui expressa uma ação. Paulo permaneceu no hospital, ele praticou a ação de permanecer. Aqui só ligou uma característica. Certo? E aqui expressou uma ação. É o mesmo verbo, mas tem que olhar a oração direitinho. Olha só. Então, das próximas atividades, fique de olho, fique atento. Ok? Então, aqui se expressou uma ação, o predicado é verbal.
A última questão, vocês iam analisar essa imagem em 360 graus pelo aplicativo que eu enviei para aqueles que tinham acesso, certo? E para os que não tinham, eu coloquei assim a foto. E aí vocês iam produzir um texto narrativo, coloquei algumas dicas aqui de como iniciar, de como desenvolver, de como finalizar, mas eram só dicas que cabem a critério de vocês. Então, façam as correções, certo? E eu coloquei essa frase, eu não li para vocês na hora da explicação da atividade, eu vou dizer agora. Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar em você. Então, essa é a frase da Cynthia Gerson. Pensem nisso, reflitam, façam as correções direitinho, observem onde erraram, qual foi a maior dificuldade, para aprimorar a próxima atividade. E nos vemos em breve. Agradeço o tempo disponibilizado para fazer a correção e até qualquer hora. Tchau, pessoal.